Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Feliz ano novo a todos. Abram suas Bíblias comigo, por gentileza, em 2 Samuel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Segunda Samuel, capítulo 19. Glória a Jesus, aleluia. Os irmãos aí do fundo estão me escutando bem? Amém, graças a Deus. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Glória a Deus. Obrigado, Paulo. Deus abençoe, filho. Deu uma melhorada aqui na minha voz. Glória. Aleluia. Quantos acharam? Digam amém. Todos acharam, né? Glória a Deus. Vamos ler para a gente ganhar tempo. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 24. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha preparado os pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia que o rei voltou em paz. Eu vou repetir. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha preparado os pés, nem tinha espontado a barba, nem tinha lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que o rei voltou em paz. Sente-se glorificando a Deus. Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Quero louvar a Deus também pelo ano de 2023, que foram anos de lutas, mas também que foram anos de vitórias, que foram anos difíceis. Foi um ano difícil, mas que foi um ano de muitas vitórias para a minha vida. Quero louvar a Deus também pela essa igreja. Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo, meu pastor Carlinhos, também, que sempre nos apoiou e sempre acreditou no meu ministério até mais do que eu. Deus continue abençoando a vida do nosso pastor Carlos Filho. Quero mandar um abraço também para o nosso bispo, a nossa bispa, que com certeza estão assistindo a live. Que Deus continue abençoando. Irmãos, quando olhamos para esse texto, imediatamente esse texto, ele nos arremete para o contexto histórico do povo de Israel. E quando se fala do povo de Israel, nós lembramos de Israel, que era e que foi feito e que foi criado, para que muitos saibam, que todos saibam disso. Eu acredito que o povo de Israel foi originado ali dentro do Egito, após José ter levado toda a sua parentela para ali por Egito, e José governou o Egito. Muitos de nós falamos que era José do Egito, mas eu tenho o costume de dizer que é José no Egito, que ele não era do Egito. Então, José, quando ele desce agora, que leva toda a sua família, ali começa a crescer o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que o povo cresce assustadoramente, cresce, e aquele faraó que abençoara a vida de José, ele morre. O novo faraó, que é agora, assume o posto, assume o serviço. Ele não conhecia o Deus de Israel, ele fica com medo, e aí começa a castigar o povo de Israel. Cerca de 430 a 35 anos, o povo começou a sofrer, e o povo chega um momento que clama a Deus, e Deus tira o povo ali do Egito. E essa nação que saiu do Egito, Deus promete levar esse povo para uma terra que manava leite e mel. Esse povo agora é um povo que é criado e que foi estabelecido para ser a teocracia, o governo absoluto de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que o povo começa agora a pedir um rei nos tempos de Jessé, nos tempos do profeta Samuel. E a Bíblia vai dizer que Deus, ele agora vai atender ao pedido do povo. O reino é pedido e Deus concede o desejo do povo. Deus agora coloca um rei sobre a vida do povo. Esse rei se chama Saul. O rei Saul foi estabelecido, e quando Saul se estabelece, quando Saul começa a reinar, que ele tem o seu reino estabelecido, a Bíblia vai dizer que ele tem um filho, o seu filho chamado Jonathan. E agora estabelecido o reino, ele agora estabelece o reino.
Então Saul começa a se estabelecer e tem o seu filho. Mas a Bíblia vai dizer que por desobediência, por rebeldia e por teimosia de Saul, Deus agora vai tomar o reino de Saul e vai dar um homem segundo o seu coração. O homem segundo o coração de Deus, que é Davi. E Deus agora consagra Davi a rei, mas Davi espera o tempo de Deus, no tempo certo de Deus, para Deus colocar Davi onde Deus queria que Davi chegasse. A Bíblia vai dizer que Davi espera o momento certo de Deus e ele fica ali. Esse homem, ele aparece agora num cenário, lá nas campinas de Belém, de Betel. Ele começa agora ali, está cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz que Deus fala para Samuel: desce agora à casa de Jessé, que lá eu ungirei um rei para o meu povo. E a Bíblia vai dizer que Davi agora é ungido a rei, mas ele fica no tempo e na dispensação da graça de Deus, e ele espera o momento. Nesse período, Davi conhece a Jônatan. Nesse período, Davi já frequentava o palácio. Por que Davi já frequentava o palácio? Porque a Bíblia vai dizer que Saul, ele agora tem o seu espírito perturbado por um espírito mau vindo da parte de Deus. Então, nessas visitas de Davi ao palácio, ele pega agora a sua harpa e ele começa a tocar, e Saul sente esse alívio. Ele começa a sentir-se aliviado, porque Davi tocava a sua harpa. Mas como assim, Clébison? Eu vou dizer, porque o louvor da igreja, pastor Carlinhos, ele tem um segredo, e esse segredo está no Salmos 22, versículo 3, porque Davi vai dizer que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E quando Davi começa a tocar a sua harpa, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus se manifesta. E quando a presença de Deus se manifesta, irmãos, eu tenho uma coisa para te dizer: não tem capeta, não tem demônio, não tem espírito imundo que fique de pé diante da presença de Deus. Nesse período, Davi conhece a Jônatan, que mais em breve passa a ser o seu cunhado. E Davi agora conhece a Jônatan, e nesse período, na caminhada de Davi e Jônatan de lá para cá, a Bíblia vai dizer que Davi e Jonatas têm uma conversa, e Jonatas, pastor Carlinhos, ele entende e ele reconhece o chamado que Deus tem para a vida de Davi, e ele pede uma coisa para Davi: Davi, certamente Deus te dará o reino para você se governar sobre Israel. Eu te peço uma coisa, Davi: cuida da minha família, cuida da minha descendência. E nesse momento surge uma amizade tão linda, tão sincera, uma amizade verdadeira entre Davi e Jonatas, que nasce ali uma aliança a qual Davi e Jonatas se tornam-se quase irmãos. E Davi, ele guarda aquela promessa que ele fez a Jonatas. E a Bíblia vai dizer, seguindo em frente, que um certo dia, Saul segue para a batalha, e juntamente com Jonatas eles vão para a batalha. Mas um certo dia nessa batalha, eles vão para a guerra, porém eles não voltam. Jonatas tomba na batalha, Saul também morre na batalha, e agora houve-se um alvoroço em Israel. A Bíblia vai dizer que quando essa notícia chega em Israel, quando chega na casa real, sob aquele alvoroço, aquela perturbação, aquela agonia, porque Jonatas, nesse período, ele teve um filho. O seu filho nesse período tinha 5 anos. O nome desse menino, Mefibosete. Mefibosete agora é o futuro da nação de Israel. Se seguisse a linhagem, seria o seu avô Saul, o seu pai Jônatas. Se o seu pai morreu, o seu avô morreu, quem seria consagrado e que seria colocado a rei? Mefibosete. Então agora, quando todo aquele alvoroço chega, que Saul morre na guerra, que Jônatas morre na guerra, houve agora aquele instinto de proteção, aquela coisa de cuidar do futuro do príncipe de Israel. Então a Bíblia vai dizer que a sua ama, a sua babá, corre desesperadamente, pega Mefibosete nos seus braços e sai pela porta fora. Mas num cuidado, num descuido dessa mulher, a Bíblia vai dizer que ela tropeça, ela cai. Então essa criança agora bate com os seus pés. Essa queda é tão violenta, é tão brutal, que a Bíblia vai dizer que fratura os seus ossos dos seus pés.
Uma criança de 5 anos, a sua estrutura óssea é fraca, ela agora quebra, ele não tem mais como se colocar de pé, não deu tempo de chamar a junta médica. Se fosse hoje, não ligaria para SAMU, mas naquele tempo não deu tempo para socorrer. Agora Mefibosete, o futuro príncipe de Israel, está condenado agora a ser um aleijado, a ser um coxo. E a Bíblia vai dizer que há um costume em Jerusalém, em Israel, que todo aquele que seria coxo não servia para o Senhor, não servia para o sacrifício, mas só que a cultura judaica, ela fazia uma conotação cultural, que todo aquele que fosse coxo, manco, não servia para Deus. Então agora, pense agora na situação dessa criança. Uma criança de 5 anos não tem mais o seu pai, não tem mais o seu avô, e agora ele é condenado a viver coxo, aleijado, e ainda acima de uma cultura que ele não serve mais para nada. E a Bíblia vai dizer que agora Mefibosete é tirado de dentro da sua casa, ele é tirado de dentro do palácio e é levado para uma terra chamada Lodebar, que significa terra do nada, terra do esquecimento, terra de ninguém, terra dos inúteis. Imagine agora comigo, uma criança que não teve culpa alguma, ele agora é lançado fora da sua casa, fora do seu palácio, e é levado para a terra do nada, terra do ninguém, ou seja, terra do esquecimento. Ele agora está condenado a viver isoladamente, no meio dos inúteis, no meio dos mendigos. Uma criança agora, pense agora no choque na cabeça dessa criança. Mas Mefibosete é levado para essa terra, mas enquanto Mefibosete foi levado para essa guerra, para essa terra, a Bíblia vai dizer que Davi agora se estabelece no reino em Israel. Enquanto Mefibosete está na terra do nada, está na terra do esquecimento, Davi está no palácio. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele não esquece de nenhuma das promessas que ele fez para a minha vida e para a sua vida, e não seria diferente na vida de Mefibosete. A Bíblia vai dizer que Davi, quando estabelece o seu reino, que ele assume agora o reinado, ele procura saber, ele lembra da promessa que ele fez a seu amigo, ele lembra da promessa que ele fez a Jonathan. E a Bíblia vai dizer que Davi agora chama o último da casa de Saul. Não era um parente, não era um filho, era uma espécie de mordomo, era uma espécie de tesoureiro, era uma espécie daquela pessoa que cuida de um mordomo. Chama agora Ziba. E o que me chama a atenção nesse texto, irmãos, que eu queria que vocês gravassem bem isso, é que quando Davi chama Ziba, Ziba se apresenta agora ao rei. Ziba chega feliz, chega sorridente, e Davi agora pergunta para Ziba e diz assim: Ziba, ainda resta alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Nesse momento, irmãos, Ziba era para estar feliz, era para estar alegre, satisfeito, porque a casa do seu Senhor estava sendo honrada, estava sendo lembrada. Mas o texto vai revelar que não é isso que acontece. O texto vai revelar que Ziba, ele dá uma resposta, evangelista Evangelvaldo, que não é aquela que Davi gostaria de ouvir. É uma notícia pejorativa, é uma exclamação pejorativa que ele faz. Ele diz assim: rei, restou um sim, mas eu já vou dizendo logo para o senhor, é um aleijado, é um coxo. Ziba quer dizer para o rei: rei, é um inútil, não serve para nada, é um inútil, não tem valor algum, está lá na terra do nada, na terra do esquecimento. Mas o que Ziba não sabia, e para surpresa de Ziba, o que ele não sabia é que Davi tem uma resposta para ele, que ele vai ficar surpreso. Davi olha para Ziba, eu imagino, Alexandre, que Davi olha para Ziba assim e diz assim: resta alguém da casa do seu senhor? Aí ele resta um aleijadinho, rei, mas não serve para nada não. Aí o rei olha para a cara dele e diz assim: ei, Ziba, vai buscar, manda chamar. Mas rei, como assim? Manda chamar. Agora Ziba, ele agora vai ter que fazer uma caravana, vai ter que fazer uma expedição até a casa de Maquim em Lodebar, aí buscar o aleijadinho. E o interessante é que Ziba, sim, ele foi.
ele preparou toda aquela comitiva, mas antes dele ir, eu imagino, pastor Carlinhos, que antes dele ir, eu acho que surgiu uma dúvida na cabeça de Ziba. Ele perguntou assim consigo mesmo, eu estou falando, estou conjecturando, pelo amor de Deus, se o rei vai trazer esse aleijado, não serve para nada, não tem utilidade na sociedade, onde é que o rei vai colocar? Eu imagino que ele perguntou, rei, e eu vou trazer Mefibosete, eu trago ele para onde? Deixo ele na praça? Deixo ele no canto? Deixo ele em algum lugar? Olha a surpresa de Ziba agora que ele tem. O rei diz para ele assim, olha, ele vai sentar, sabe aonde? Na minha mesa. Vou fazer que nem os pregadores internacionais, você não entendeu, vou repetir. Ele vai se assentar na minha mesa. Ele vai se assentar na minha mesa. É na mesa do rei que os príncipes e princesas de Deus sentarão. E a Bíblia vai dizer que Ziba fez aquela expedição, foi lá, buscou Mefibosete, trouxe para a mesa. E a Bíblia vai dizer que Mefibosete chega até o rei. Não temos esse encontro relatado na Bíblia, mas eu imagino que Davi, ao se encontrar com Mefibosete, a Bíblia vai dizer que Davi não mandou o capitão, não mandou o seu mordomo, não mandou ninguém recepcionar Mefibosete. Ele mesmo foi receber Mefibosete. O próprio rei foi se encontrar com Mefibosete, e eu acredito que nesse encontro o rei falou para ele: você a partir de hoje come na minha mesa. Escuta isso. Você a partir de hoje come na minha mesa. Você a partir de hoje eu te sustento, eu te abençoo, eu cuido de você, eu vou zelar da sua vida, eu vou cuidar de você, eu vou trazer tudo que era seu de volta. Você vai se assentar na minha mesa de contínuo. Não vai ser só hoje, você vai estar todo dia na minha mesa. E quando Mefibosete chega com Ziba, Mefibosete senta e Ziba fica em pé. Mefibosete sentou, mas Ziba ficou em pé. E para quem conhece de Bíblia, nós só pregamos até a mesa. Mas para quem conhece de Bíblia, evangelista Jair, meu mestre, a gente sabe que depois da mesa tem história. A gente tem um costume, né? Que foi muito lindo, muito lindo. Davi Mefibosete volta, reassume tudo novamente. Aí agora Davi chama Ziba e diz assim: olha, tudo que era de Saul agora é de Ziba. Imagina a decepção de Ziba agora, hein? Porque Ziba não era bonzinho não, irmãos. Ziba, ele fazia dividendo das coisas do seu senhor. Ele tirava o dele, ele tirava o cuião dele, ele tirava o tantinho dele. E agora Davi diz para Ziba: Ziba, tudo que era de Saul agora é de Mefibosete. Tudo que a terra produzia agora não vai mais para sua conta não, viu, Ziba? Vai para a conta de Mefibosete. Ó, Ziba, limpa lá a casa, desocupa o quarto, desocupa a sala, porque agora quem vai morar lá é Mefibosete. Mas o interessante de tudo, gente, é que Ziba tinha 15 filhos, 20 servos. Mefibosete não tinha ninguém. Mas agora o rei estabeleceu que tudo que era de Saul agora é de Mefibosete. Mefibosete teve tudo restituído, como a promessa que Davi fez a Jonatas. E fazendo analogia, e fazendo a comparação para o mundo espiritual, tudo aquilo que Deus te prometeu, irmãos, mesmo que você tenha se perdido no meio do caminho, mesmo que você tenha passado pela terra do esquecimento, pela terra do nada, mesmo que muito olhe para você e diga assim: isso aí não tem jeito, isso aí não vai dar certo. Não, Deus vai restituir tudo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a história segue. E a história segue. E agora Mefibosete volta a assumir de contínuo é servido na mesa do rei. Ziba chega agora, eu imagino, conjecturando. Ziba agora chega na sua casa e diz assim: mulher, a casa caiu. Mulher, a casa caiu. O baiano ia falar logo isso, né? A casa caiu, o bicho pegou. O aleijadinho voltou. Quem, rapaz? O aleijadinho voltou. E o interessante de tudo agora é que temos que passar tudo para o nome dele agora. Acabou a mamata. Ziba agora não vai mais viver com o que é dos outros para sobreviver. Ele agora vai ter que ralar. Acabou a mamata. Acabou. E a partir desse momento, evangelista Jair, Ziba agora vai procurar fazer de tudo para quê? Para tirar o aleijadinho do poder. E a história segue.
história segue. E a Bíblia vai dizer que Davi se estabelece. Quando Davi se estabelece, a Bíblia também vai contar que no capítulo 16, a gente pode ver isso aqui de 2 Samuel, que Davi, ele agora é afrontado pelo seu próprio filho, Absalão. E filho, pai não mata filho. Teoricamente, pai não mata filho. Então Davi, ele agora foge do palácio para poder não matar o seu filho. Porque nós sabemos, irmãos, que se Davi fosse para o combate com Absalão, Absalão não dava nem um round. Davi ia passar por cima dele mais tranquilo, não ia nem sentir balançar a roda da carroça, mas ia esmagar, ia fazer, mas pai não mata filho. Então Davi agora foge para não matar Absalão. E no capítulo 16 de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que Davi sobe o monte e chega ao cume do monte, chega ao topo do monte. E o que é que nós temos acima do monte, evangelista Jair? O que é que nós temos depois do monte? Depois que a gente sobe, só tem agora o céu, não tem mais nada. Você chegou, subiu. E quando você está subindo, né? Olha aqui, ele é o cara. Eita, ele é o cara, ele subiu, glória, aleluia. Ele subiu, ele está lá no topo, não é assim? Mas só que depois que você sobe, a tendência é descer. E agora Davi desce o monte. Quando Davi desce o monte, Davi agora está na prova. Davi agora está na prova. Olha o que Ziba fez. Ziba era bonzinho, rapaz. Ziba era um cara espetacular. Davi está na prova. Davi sobe o monte, Davi desce agora. Davi está na prova. Davi deixou o seu palácio, deixou tudo. Ziba agora chega diante de Davi. Aí leva mantimentos, leva vinho, leva jumento e diz assim: salve o rei. A primeira pergunta de um homem de Deus é essa: aonde está o seu Senhor? Davi pergunta para Ziba. Pergunta por quem? Pergunta por quem? Mefibosete. Aonde está o seu Senhor? E ele se cala. Ó, que cara covarde, rapaz. Safado, como diz o bispo Carlos. Salafrágil. Ei, eu trouxe jumentas para o Senhor e para a sua família. Eu trouxe cereais para os seus soldados. Eu trouxe vinho, rei, para que os soldados se alegrem. E Davi pergunta: onde está o seu Senhor? Ele fala: Davi, eu não queria contar não. Aonde está o seu Senhor? Eu não queria contar. Ele agora está lá no palácio, rei, dizendo que agora o reino do seu avô seria restituído. Ó que cara pilantra, rapaz. Ó que cara pilantra. Ziba era bonzinho, né? Levou presente para o rei, né? Levou os mantimentos, os cereais. O rei estava precisando, o rei estava na guerra, o rei estava na peleja, o rei estava na prova. E agora o que acontece em Davi? Davi diz assim consigo mesmo: mas rapaz, quando Mefibosete estava na prova, quem foi salvar aquele cabra, rapaz? Agora eu estou na prova e cadê Mefibosete, rapaz? Ziba diz assim: não, rei, está aqui para o Senhor. Aí Davi olha para Ziba e diz assim: Ziba, tudo aquilo que era de Saul, Ziba, agora é seu. Eita, que felicidade. Eu imagino que Ziba deu até aquele rodopio, né? Glória! Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. E Davi disse assim: Ziba, tudo que era de Saul agora é seu. E o interessante de tudo, irmãos, é que a base do reino de Deus é justiça e verdade. Justiça e verdade. O Eclesiastes falou que não ficará nada escondido que um dia não seja revelado. Nada escondido que não seja revelado. E a Bíblia vai dizer no versículo do capítulo 19 que nós acabamos de ler, que quando Ziba está lá, eu não sei como, Mefibosete aparece lá. E agora a casa caiu, Ziba. Ziba olha para Mefibosete, Mefibosete olha para Ziba, Ziba olha para o rei. E agora Mefibosete diz: ó rei, eu não tinha condições de vir, eu sou aleijado, eu não tenho servo, eu não tenho filhos. Ziba tem 15 filhos, 20 servos. Ziba estava usando as jumentas de Mefibosete, os cereais de Mefibosete, o vinho de Mefibosete, para querer fazer nome.
Deixa eu fazer um parênteses para te dizer algo aqui. Deus vai te defender daquilo que você não pode se defender. Deus vai trazer à tona aquilo que você está passando. Deus vai te defender. Deus, Ele não compactua com pilantragem. Deus, Ele não compactua com malandragem. Deus é Deus de verdade. Deus é Deus de justiça. Toda fofoca, todo disse-me-disse, toda calúnia contra a sua vida não prosperará. Aleluia. Deus vai trazer à tona. Deus vai te defender. Deus vai te defender. Deus vai se levantar do trono para te defender. Deus vai te defender. Ziba na sua vida não vai prosperar. Ziba na sua vida, como nós temos costume de dizer, não vai fazer carreira não. A base do trono de Deus é justiça e verdade. E quando Davi, pastor Carlinhos, quando Davi, pastor Rogério, olha para Mefibosete, ele vê 3 características que em Ziba não tinha. Mefibosete não podia ir, mas Mefibosete, ele disse: se eu não posso ir, eu não posso ir, mas vou manter a minha fidelidade, eu vou manter a minha integridade. Então ele pensou consigo mesmo: o rei fugido, ele não vai raspar a barba. O rei fugido, ele não vai trocar as vestes. O rei fugido não vai lavar os pés. E quando Davi olha para Mefibosete, leia no versículo 24, você vai ver que ele olha, ele vê: Mefibosete não fez a barba, não tem os pés limpos e as suas vestes estão sujas. Mefibosete quis dizer para o rei: eu não vim, rei, até o Senhor, mas eu sou fiel. Eu sou fiel. Eu não fui, mas eu sou fiel. Eu fiquei lá, mas eu me mantive fiel. E Deus, nesses últimos dias, procura homens e mulheres de verdade, que esteja compromissado com o seu evangelho, que esteja vivendo aquilo que Jesus falou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E a casa caiu. A verdade chegou à tona. Ziba agora foi desmascarado. E agora Davi tinha dado para Mefibosete lá atrás tudo aquilo que era de Saul. Mas quando chegou cá na prova, Davi deu para Ziba. E agora tem um dilema a se resolver. Davi, por ser um homem sábio, por ser um homem justo, ele falou assim: Ziba, eu vou deixar 50% para você. Mefibosete, eu vou deixar 50% para você. Aí Ziba gritou: Mas Mefibosete, irmãos, era um aleijadinho, mas era um aleijadinho de honra, de palavra, homem fiel, íntegro. Mefibosete olha para o rei e diz assim: rei, eu passei a minha vida inteira na terra do nada, na terra do ninguém, na terra dos mendigos. Eu não vim aqui de volta, rei, por riqueza, por ouro, rei. Eu só quero uma coisa, rei: não me tire o prazer de sentar na tua mesa. Você pode perder casa, você pode perder ouro, você pode perder tudo, você só não pode perder a intimidade de sentar na mesa, de viver na mesa, de comer na mesa do rei. Você não pode tirar, ninguém pode tirar isso de você, ninguém vai te tirar isso, ninguém, missionária Sandra, ninguém vai te tirar o prazer de sentar na mesa do rei, de ter intimidade com o rei, de viver de contínua intimidade com o rei. Mefibosete diz assim: eu abro mão, como se Mefibosete dissesse: eu abro mão de tudo, rei, eu só não quero perder a intimidade. E nesses últimos dias, Deus manda uma mensagem para nossas vidas da seguinte forma: eu quero intimidade, eu quero fidelidade, eu quero comunhão. E Deus, Ele não está buscando os seus interesses financeiros, porque os valores do reino de Deus é antagônico aos valores humanos. O reino de Deus é semelhante, é antagônico, não nada se compara. Você pode perder tudo, podem te roubar tudo, mas não vão te tirar de você sentar na mesa do rei. E aqui eu encerro, e aqui eu termino. E aqui eu encerro, e aqui eu termino dizendo: você pode estar
em um lugar que ninguém esteja te vendo. Você pode estar sentado e vivendo em lugares, em local como Mefibosete estava, na terra do esquecimento, na terra de ninguém. Talvez a sua família, talvez os seus pais, talvez os seus patrões, eu não sei quem tem esquecido de você, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele te convida nessa noite para você se sentar na mesa, que você é príncipe e que você é filho e que ninguém pode tirar isso. Então você saia daqui nessa noite com essa certeza: você é filho de Deus, você é filha de Deus, e ninguém vai te tirar da presença de Deus. Você vai se assentar todos os dias na mesa com o rei, você vai comer com a mesa do rei, você vai ter a presença do rei, e a presença de Deus vai fazer toda a diferença na sua e na minha vida, em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a todos, em nome de Jesus.